Aqui a pauta a gente vai girando. A pauta falatório. É flexível. Vamos lá, então. A presidente do IBAMA, Sueli Araújo, pediu exoneração do cargo um dia depois do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, questionarem um contrato assinado para locação de veículos. Neste domingo, Sueli disse que a acusação era sem fundamento e evidenciava, abre aspas, completo desconhecimento da magnitude do órgão e das suas funções. Bolsonaro apagou o tweet após fazer as críticas. O contrato, que foi assinado em dezembro, tem valor de 28.700.000 reais para alugar 393 caminhonetes adaptadas para o combate a incêndios florestais, emergências ambientais, ações de inteligência, vistorias técnicas e fiscalização. O termo vale para os 26 estados, mais o Distrito Federal, e inclui gastos com combustível, manutenção e seguro. Vamos lá então, Vera Magalhães, emendando aqui um tema no outro. São 28 milhões esse contrato, né? É uma cifra que chama atenção, é muito volumosa, mas o que diz a presidente do IBAMA? Diz que isso diz respeito a todos os veículos usados para esses fins a que o Silvio se referiu em todo o Brasil, nas 27 unidades da federação, que seriam 393 caminhonetes usadas para estas funções. Eu, sinceramente, não tenho capacidade técnica para dizer se 28 milhões é muito ou é pouco para este fim. Ela diz que o Tribunal de Contas da União aprovou o contrato, que não viu nenhuma irregularidade. O que me parece? Me parece estranho você centralizar em um único contrato com o mesmo fornecedor esse tipo de serviço. Eu acho que é um caso em que a descentralização, as realidades regionais, o aluguel no Amazonas não é o mesmo que em São Paulo. As funções em um e outro lugar, as demandas não são iguais. Então, eu acho que pode haver economia de recursos se você descentralizar e fizer uma contratação local. Me parece isso uma regra básica de gestão. Mas, saindo do caso específico da presidente do IBAMA e partindo para o geral, eu acho que antes de haver uma caça às bruxas, apontar o dedo para as pessoas e tal, fez-se o certo. O contrato tem cheiro de irregularidade? Susta e analisa. E aí vê. Mas antes de tornar público, como fez o ministro, que pegou uma publicação, circulou e pôs na internet, sob risco de você enxovalhar a honra de alguém que talvez não tenha nada com isso, essa presidente do IBAMA tinha sido indicada pelo Zequinha Sarney, mas ela tem um currículo grande de atuação nessa área. Tem mestrado, parece ser uma pessoa séria e técnica. Então, acho que antes de colocar o nome dela na lama, tem de analisar se aquilo que tem cheiro, cor e cara de irregularidade é irregularidade mesmo. Por enquanto, não há nenhuma investigação, não há nenhuma glosagem do Tribunal de Contas, não há nada de concreto que diga que há fraude no contrato. Exato, Vera, temos que destacar a irresponsabilidade com que isso é feito pelo novo governo, pelo ministro Ricardo Salles, e depois retuitado, lembrando que o Twitter é a ferramenta oficial de comunicação hoje em dia, retuitado pelo presidente Bolsonaro, dando vazão de forma totalmente leviana, e não tem nada contra, é só um valor que, de fato, para a opinião pública, de fato é grande. Agora, é muito por esse aluguel de caminhonetes? É pouco? Foi bem feito? Não tem informação nenhuma a respeito disso. Vai fazer melhor? Vai deixar sem caminhonetes? Será que o IBAMA não precisa dessas caminhonetes, que eram, inclusive, especialmente desenhadas para várias necessidades, como combate a incêndio, resgate de animais e outras coisas? Joga-se para a opinião pública uma coisa, joga-se para a militância algo que, de uma forma muito vaga, pode parecer alguma coisa de corrupção, e a opinião pública, a militância, inclusive, infelizmente, eu vi até perfis de jornalistas indo além, né, e acusando diretamente isso aí, dão vazão a isso como, nossa, pegou mais um escândalo, é isso aí. Isso é um jogo político eleitoreiro, no sentido de que repete a mesma ênfase e a mesma atitude da época da campanha, mas que carece totalmente de qualquer responsabilidade com a coisa pública. E o contrato do IBAMA é sério, podemos pensar em outras medidas. Será que descentralizado é melhor? Pode ser, sim. Embora o descentralizado também abra espaço para pequena corrupção em cada uma das unidades lá que forem fazendo. Mas em todo caso, melhores podem ser pensados? Pode ser. Se for, mostrem uma alternativa melhor. E não criem acusações do nada, do vazio, que demonstraram apenas aí o total desconhecimento que o novo ministro do Meio Ambiente tem das necessidades ambientais do Brasil. Porque a presidente do IBAMA colocou a defesa dela ali e não houve resposta possível nenhuma, né? Não é que ele fez essa acusação preparado já, olha como você gastou a mais aqui ou ali ou isso. Não,
apenas viu um valor alto e jogou para a opinião pública da forma mais irresponsável possível e nem sabe do que está falando. E o próprio presidente chancela isso. Então isso é uma vergonha que aconteça dessa forma. É o gosto pela ignorância politicamente motivada, né? É um governo que critica tanto ideologia, mas é totalmente ideológico. E critica tanto o aparelhamento feito pelo PT, mas talvez justamente pela força dessa crítica, tem feito o próprio aparelhamento. Enquanto vocês falam, eu fui dar uma pesquisada aqui. De fato, foi um processo licitatório, auditado, o TCU auditou e não encontrou irregularidades. Pelo contrário, o valor estimado inicialmente era superior a esse valor final, pelo que eu estou observando aqui, fuçando no site do TCU. A presidente demissionária do IBAMA falou isso, né, nas justificativas dela. Do que ela se queixou? Ela se queixou do fato de, antes mesmo da posse do Bolsonaro, já ter saído o nome do novo presidente do órgão, o que é normal, um governo que entra nomeia os seus, mas sem que ela tivesse sido chamada a conversar. Eu acho que as transições, quanto mais acordadas forem feitas, é melhor para o país, porque aí você não tem perda de informação, você não tem a sabotagem a que o Joel se referiu, de quem sai sabotar quem entra. As coisas têm de ter uma continuidade administrativa no Brasil. Eu acho que a gente tinha que transpor esse eterno retorno político, né, em que um mandato que entra quer destruir tudo do anterior, e manter uma continuidade administrativa, é lógico, glosando tudo que tiver esquisito, cancelando convênios e contratos que são estranhos. Isso é o que se espera de quem entra, que audite o que encontra. Mas sem clima de caça às bruxas. Eu acho que tinha que encontrar um meio termo. Até porque, se o governo gastar muito tempo fazendo caça às bruxas, vai gastar menos tempo naquilo que ele realmente precisa fazer, que é o quê? A articulação política para votar as reformas econômicas, primeiro a reforma da Previdência e as demais matérias econômicas, e depois uma agenda importante que ele vai ter na área de segurança pública, que é a agenda do ministro Sérgio Moro. Está sendo preparada e é uma batalha que vai ser hercúlea também no Congresso. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo você fazer deputados e senadores votarem projetos que muitas vezes vão ser contra eles mesmos, né? Porque vão intensificar o combate à criminalidade, o combate à corrupção. Então, eu acho que um governo, para agir de maneira inteligente, tem de diminuir as arestas e não aumentá-las, diminuir os ruídos e não amplificá-los, diminuir os pontos de dissenso e tentar aumentar os de consenso. Porque quem governa não precisa ficar no palanque, não precisa ficar naquele diapasão alto da campanha. Precisa de tranquilidade dos mercados, tranquilidade dos agentes econômicos. E isso é importante. O governo precisa perceber, né, Vera, que o tempo de campanha, de jogar para as massas, passou, né? Tem que focar nas coisas que tem que ser feitas agora. Se é no IBAMA, então o que tem que ser melhorado no IBAMA? Não ficar jogando para a opinião pública coisas infundadas, ideias, esse discurso ideológico de que é tudo aparelhado pelo PT, sendo que estamos há mais de 2 anos sem PT aí. E esse tipo de discurso radical e acusatório é a capa perfeita para você fazer igualzinho aquele que você critica. É o que o Bolsonaro tem defendido até, né? Vamos botar pessoas que estão alinhadas com a nossa lógica. Qual que é o nome disso? Aparelhamento.